Olá! O Mundo Unifor tem como característica desenvolver práticas de formação em jornalismo e é produzido pela TV Unifor. No programa de hoje, nós conversamos com a antropóloga e historiadora Lilia Schwartz, que discorreu sobre o Brasil durante o seu processo de formação até os dias atuais. E ela fala também do livro Brasil, uma biografia, onde dividiu a publicação com a historiadora Heloísa Mugel Starling. Confira! Historiadora e antropóloga brasileira, fundadora da editora Companhia das Letras, Lilia Schwartz nos conta um pouco mais sobre sua obra, Brasil, uma biografia, feita em parceria com Heloísa Mugel, que traz a história do país com suas contradições e ambiguidades. Então, Lilia, seja muito bem-vinda à Universidade de Fortaleza. É um prazer tê-la aqui com a gente no programa. Eu que agradeço. A gente vai conversar um pouquinho sobre o seu novo livro. Novo assim, já tem um tempinho que já vem lançando e aí veio lançar aqui na Unifor. Então, o nome é Brasil, uma biografia. E aí, para iniciar, eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que já apareça com bastante frequência nas suas entrevistas desde que o livro foi lançado, que é, por que a escolha do nome biografia? Porque foi para não cair em determinadas armadilhas, ou tem muita influência do fato de você, além de historiadora, trabalhar uma visão antropóloga? Conta para mim um pouquinho. Bom, não é só biografia, é uma biografia, o que faz a maior diferença, né? A ideia do uma é quase uma declaração de humildade, né? Ou seja, não há como contar a história do Brasil. E não há uma história no singular. Ela na verdade, uma biografia, já indica que Heloísa, Starling e eu estamos querendo falar de uma perspectiva do Brasil. Como tudo nessa vida, foi escrevendo o livro que esse título apareceu. Porque a gente começou a perceber que quando você começa a escrever sobre um país, ele vira um personagem. E diferente, como eu tenho dito muito, né, e a gente escreve aqui no livro, Heloísa e eu, no século XIX existia muito essa tradição que a biografia só existia para engrandecer, enaltecer, né? Por isso que as biografias só eram feitas de grandes personagens, personagens vindos da realeza, da igreja, o que fosse. Nunca personagens anônimos, pequenos, também gênero muito importante, sobretudo masculinos, né? Então, a ideia da biografia permitia para a Heloísa e para mim também uma noção um pouco mais flexível com a história. Então, menos uma história só política, só dos grandes eventos, mas uma história mais atenta para as nossas contradições, para as nossas ambiguidades, porque um país é como nós, né? Ou seja, nós também, tem dias que você acorda de uma maneira boa, tem dias que você acorda mais cinzento, tem dias que a gente faz coisas que a gente se orgulha muito de nós mesmos, tem dias que a gente faz coisas que a gente se envergonha, e um país é assim. Então, o que a gente dizia sempre, está até no final do livro, é que o Brasil não é da lógica do ou, é da lógica do e. Então, ele pode ser festeiro e violento, inclusivo e exclusivista, um país que se quer muitas vezes alegre, muitas vezes triste. Então, essa possibilidade de lidar com a ambiguidade foi muito importante para pensar em biografia. E também a possibilidade de que nós fazemos aí a biografia dos nomes que todo mundo pode imaginar, um Dom João, um Dom Pedro, um Getúlio Vargas, mas também a biografia de pessoas que até então passaram para a história como anônimas, né? Então, isso é muito importante nessa ideia de uma biografia. E não autorizada, né, como você fala. Não autorizada, sempre, porque o gênero biografia, ele também ele vertebra com essa ideia de ser autorizada ou não. O suposto da biografia autorizada é que ela enfim, de alguma maneira, ou o personagem ou a família dão o aceite. Isso também impõe sérias limitações ao autor da biografia. Então, nós sempre brincamos com isso, e também o professor José Murilo de Carvalho, na orelha que ele fez, escreve sobre isso, que é uma biografia não autorizada no sentido que nós não temos pejas aqui. Então, enfim, falamos muito da violência, das práticas de racismos, dos sexismos que existem no Brasil. Esse racismo silencioso. E essa ideia de que, por exemplo, habita entre nós esse mito nacional de um país pacífico, né? Quando os nossos dados de violência que se espalham pelo país todo, né, não estão mais no Sudeste, sabemos que há muito tempo chegaram no Nordeste, desmentem a ideia de um país pacífico. E a própria história pregressa também desmente. Né?
Lília, e assim, trabalhando nessa perspectiva de ir para uma história não convencional, eu queria saber como que você fez, quais as metodologias, o que você trouxe para poder fugir de determinadas armadilhas que são quase vícios de livros de história. Bom, não fui só eu e a Heloísa, né? Você e a Fechamos Heloísa. aqui foi uma parceria muito bem construída e muito bem, foi de fato um livro muito dividido. Eu e a Heloísa somos da universidade, né? Quer dizer, a Heloísa é da Universidade Federal de Minas Gerais, eu sou da Universidade de São Paulo, também tenho uma posição regular na Universidade de Princeton, onde eu vou daqui 2 semanas. Então, nós não temos nenhuma posição contra a universidade, ao contrário, né? Esse livro, um livro como esse, que nós estávamos conversando antes, nós escrevemos em 3 anos, só é possível porque existe uma comunidade acadêmica brasileira muito amadurecida. Então, esse livro, a razão de existência dele é o trabalho dos meus colegas da área de história, mas também da área de antropologia, como você mencionou, da área de sociologia, da área de literatura, da área de artes. Quer dizer, esse é um livro que conversa com a interdisciplinaridade, conversa com a academia de uma forma muito ampla. Ele é muito misto. Muito. E se apropria de muitas linguagens, né? Totalmente. E uma questão importante, acho que nele, é o desafio que você menciona, que você tem toda a razão. Porque, como eu lhe disse, foi uma encomenda da Penguin inglesa, e os ingleses têm essa tradição muito enraizada das biografias narrativas, né, com uma grande qualidade literária. Nós também aqui temos um jornalismo histórico muito bem feito, né? Vamos falar do Lira, que é daqui, do Lira Neto, que fez ótimas biografias. E o desafio que eu e a Heloísa tínhamos era como introduzir a academia com uma linguagem possível, mas sem facilitar. Então, é um livro um pouco diferente, porque muitas vezes a gente cita autores também, cita muitos livros. Então, é uma forma de devolver ao público o que o público merece, a inteligência, né? Então, a forma narrativa é diferente da acadêmica, mas a produção é uma produção acadêmica. Sim. Né? Então, nesse livro, vocês duas trazem muito essa perspectiva, assim como em outros trabalhos seus, da imagem como símbolo. Quase uma visão semioticista, de que a imagem vai ser um símbolo que vai trazer determinados mitos que não são falsos, mas como premissas, né, necessárias para a gente poder entender. Queria que você falasse um pouco de como foi a utilização dessa imagem, da arte ou de outros documentos. Não, eu que vou te entrevistar, agora você conta. Gostei muito da vida. Não, estou brincando. Eu tenho quase uma missão com as imagens, né? Sobretudo nas ciências humanas, nós somos tão rigorosos com documentos escritos, então a gente quer saber, a gente escrutina tudo. Quem é o autor, qual o contexto, qual foi a recepção. E quando se trata de lidar com imagens visuais, nós muitas vezes usamos as imagens como ilustrações. E a minha questão com a imagem é que a imagem não é ilustração no sentido de ser lustro, de ser um adereço, né? Nós vivemos numa civilização das imagens, então as imagens nos informam. Muitas vezes a gente lembra de um evento a partir de uma imagem. Da imagem como texto. Exatamente, então a imagem produz, a imagem não é só reflexo, mas ela é produtora de concepções. Então isso nós fizemos muito no livro, né? Tanto explicar a imagem da capa, né, que eu gosto muito, porque eu acho que é uma foto do Gauthieron que a gente não consegue ver se os trabalhadores estão subindo ou estão caindo, que para mim é muito alusiva do que é o Brasil, né? Ou seja, enfim, em que momento nós estamos, né? E essa eterna construção, esse movimento constante de construção. E como dentro do livro também, a gente se refere a imagens, analisa a imagem, joga para os 3 cadernos de imagem que foram muito importantes aqui. E mesmo assim há um grande preconceito, porque eu lembro que uma vez quando havia um jornalista me entrevistando, quando o livro saiu, ele falou: olha, professora, eu gosto muito quando vocês fazem história e quando não fazem história. Eu falei, bom, muito obrigada, não é? Mas quando é que a gente não faz história? Por exemplo, quando vocês analisam poemas, peças de teatro, pinturas, eu falei, por que isso não é imagem? Porque é, na verdade, um preconceito nosso de supor que a cultura só espelha a realidade. Ela não espelha, né? A cultura é a própria reflexividade, ela vai produzindo junto. E trazendo esse contexto para o que a gente tem dentro do livro dessa uma história do Brasil,
o nosso país, ele foi pintado por um olhar que veio de fora. Então, como que é trabalhado isso no livro? Eu queria que você contasse pra gente, porque esses mitos que você fala que foram criados, né, ao longo da nossa história, eles denotam uma realidade. Eles contribuem para essa realidade, que não é fixa, mas que é presente. Então, como que esse olhar de fora influenciou no que o Brasil é hoje, ou que ele já foi recentemente? Bom, durante muitos séculos, né, a imagem, sobretudo no que se refere à imagem, a produção iconográfica, foi feita pelo olhar estrangeiro. O olhar estrangeiro não é dizer que o olhar estrangeiro só deturpa, né? O olhar estrangeiro devolve uma visão cheia de representações que são representações suas. Também, durante muito tempo, a nossa imagem foi exclusivamente uma imagem oficial e do Estado. Então, quais são as consequências? Se a gente pensar, por exemplo, vou falar um pouco disso aqui na universidade, né? O que significa a produção pictórica a respeito da escravidão. Só para dar um exemplo, durante muito tempo não haviam imagens só exóticas dos escravos negros. Com relação à escravização de indígenas, porque a escravização não começou só com os africanos, né? Ela começa, na verdade, com a escravização da população nativa, que perece, enfim, foi um verdadeiro genocídio que aconteceu aqui. Os nossos indígenas eram representados com a curiosidade europeia. Eles eram homens, como dizia o viajante português Gândavo, sem F, sem L e sem R. Sem fé, sem lei, sem rei. O suposto é o suposto do provérbio, Narciso acha feio o que não é espelho, não é? Ou seja, tudo que os europeus não reconheciam, eles diziam, não existe, é nada. Então, as primeiras representações vêm com esse signo da falta. Então, qual foi o grande elemento que chamou a curiosidade dos europeus? O canibalismo. Então, agora, muito presente, né, nas obras. Muito. O que nós sabemos é que o que os europeus chamaram de canibalismo era, na verdade, práticas de antropofagia, de troca. Eram povos conectados em rede, né, em territórios muito extensos. Mas, como os europeus não entendiam do que se tratavam, eles mostravam os ameríndios sempre naquelas práticas de guerra, de comilança, né? Como se fossem povos gulosos, não se tratava disso, né? E a mesma coisa se refere à representação dos escravos africanos, que no começo foram representados, ora, como belíssimos, isso que eu chamei de exóticos, e depois, mais com o final do sistema escravocrata, no século XIX, foram representados como degenerados. Quais são as consequências desse olhar? É que nós não podemos ser inocentes diante de uma tela, né? Ou seja, uma tela tem autoria, uma tela tem momento. Por exemplo, a famosa tela do Meirelles, né? Que retrata, todo mundo acha que é o retrato do nascimento do Brasil, né? Essa é uma tela encomendada pelo imperador. Então a pergunta que fica é, aonde a tela do Meirelles deveria aparecer nos livros didáticos? No momento do descobrimento ou no século XIX? Na minha opinião, no século XIX, porque é preciso entender qual é a encomenda, o que é que se pretendia pintar, né? Então, enfim, esses são dados só para a gente abrir um olho com as imagens, né? Com as imagens do passado e com as imagens do presente. No livro, vocês duas fazem uma analogia com o bovarismo, uma expressão a partir do nome da Simone de Beauvoir. E como que vocês fazem isso? Isso está anexado também, está linkado de alguma maneira com essa maneira com que a gente se vê, influenciada pelo olhar estrangeiro? Bom, o bovarismo, na verdade, vem da Madame Bovary, do Flaubert, né? Que era um personagem, acho que você deve conhecer, que é um personagem que, enfim, sempre queria estar em outro lugar. Né? Nunca queria ser a esposa do comerciante, depois nunca era bom para ela o suficiente. E essa análise do bovarismo, esse deslocamento do desejo, né, é uma perspectiva que aparece em muitos autores. Eu, por exemplo, lembro muito do Lima Barreto, que diz que a elite da Primeira República era uma elite bovarista,
né? Porque justamente dizia uma elite estrangeirada, que só quer comprar valores europeus, só quer ouvir música europeia, quando não dá bola para a modinha, não liga para os valores nacionais. Então, como Madame Bovary está sempre olhando para fora, eu penso que essa é uma característica grande dos brasileiros. Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, faz a mesma coisa, ou seja, ele mostra como nós, os brasileiros, temos uma imaginação europeia. Né? Ele diz, somos uns desterrados na nossa terra. É o começo do Raízes do Brasil, um livro de 36. Né? E nós aqui no livro arriscamos que no Brasil a máxima do Shakespeare precisaria ser um pouco refraseada, que é o ser é não ser, né? Ou seja, que na verdade você está sempre querendo ser outra coisa. Qual o problema dessa perspectiva? É uma grande dificuldade de se apalpar e olhar. Porque o suposto era que o Brasil tinha um segredo que ia contar para todo mundo, mas enfim, isso é um pouco de maquiagem social, né? Ou seja, a gente tem que parar com a maquiagem e tentar se apalpar um pouco, tirar uma foto 3x4 e tentar enfrentar quais são os problemas infraestruturais que a gente tem que, de fato, de uma vez por todas, enfim, perceber e reagir. Né? A última pergunta que eu vou te fazer está intimamente relacionada com essa experiência corpo a corpo com a obra, que eu queria te pedir uma dica, que você desse uma dica para principalmente estudantes que já foram ou que querem de novo ou que ainda não foram visitar a exposição, para não ir com um olhar tão inocente, mas com um olhar que vê a obra de arte com um potencial documental, que documenta através de vários olhares. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? A primeira, eu diria, para fazer um passeio democrático. Por mais que eu fiz um material, como eu fiz só o material visual, né? Eu brinco que audiovisual sou eu mesma, né? Mas enfim, eu acho que uma grande vantagem das mostras é que você possa percorrê-las da sua maneira. Então, penso que as mostras têm que ser democráticas, porque não há uma forma de entrar. Nós não somos pessoas evolutivas, né? Eu tenho que começar com a primeira obra do holandês, para depois a última obra tem que ser a contemporânea. Então, não. Esse que é o pedido que eu faria. Eu acho que as pessoas carregam as suas próprias temporalidades, seus próprios gostos, as suas próprias afeições, né? O afeto é muito importante na relação com uma obra. Então, a primeira coisa assim, se deem ao luxo de ver democraticamente uma exposição enciclopédica como essa. Acho que também se deem ao luxo de desconfiar das obras de arte, né? Ou seja, de não tomá-las como um reflexo. Agora eu vou entender tudo do Brasil holandês porque eu vou ver essas obras. Não, esses são pintores que carregavam os seus costumes, carregavam os seus valores, carregavam as suas formas de ver, o seu próprio regime de corporalidade, a sua própria filosofia. Então, um segundo momento importante será ver, quem é esse autor? O que ele está dizendo? O que será que ele está... Que estranhamento causa em mim esse tipo de autor? Né? E, por fim, enfim, se permita gostar. Né? Eu acho que não há receita para ver obra de arte. Quem disser que tem receita mente, né? Porque a forma de a gente observar uma tela, de gostar de uma tela, tem muito do que o filósofo Adorno chamou a atenção, que é a questão da aura. Né? Por que uma pintura bate muito em mim e outra não me diz nada? Não é? Por que uma pessoa se emociona demais com uma obra, não consegue entender outra? Tem gente que me diz assim, eu não entendo a obra contemporânea. Eu falei, exercita. E esse é o último conselho. Como tudo nessa vida, a gente tem um pouquinho sim de vocação, um tantinho de intuição e muito de trabalho. Como a obra de arte se apresenta para nós, como a gente vê aqui, a gente tem a ilusão de que ela é mais fácil, que a gente não precisa aprender. Tudo nessa vida é treino, é aprendizado, é leitura, é cultura. Então, o bonito desse processo é se o público puder, ao mesmo tempo, usar a sua experiência pessoal e fazê-la dialogar com esse tempo, essa maturidade de produção em torno dessas obras que estão expostas aí.
Lília, nosso tempo está acabando, infelizmente. Imagina, obrigada. Mas foi muito bom, muito prazeroso conversar com você. Igual. Desejo muito sucesso para os próximos livros e para esse trabalho, para a continuação bem bacana que eu tenho certeza que ele vai ter. Obrigada. Então, muito obrigada. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, só agradecer a entrevista, que foi ótima. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada.